Boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa história sobre Gideão. Gideão era da tribo de Manassés e ele estava escondido no lagar malhando trigo, porque o povo dos midianitas estava dominando eles. Acredita que de novo eles estavam adorando o Deus de Baal, que não era o Deus verdadeiro? Então eles ficaram sob o domínio desse povo. E os midianitas roubavam tudo deles. Roubava a comida deles, roubava as ovelhinhas deles, tudo. Então ele precisava ficar lá escondido. E aí apareceu um anjo e falou assim: Homem valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele falou assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que a gente está passando por essa situação? Eu tenho que ficar aqui escondido para poder comer? Cadê aquele Deus poderoso que livrou a gente do Egito? Que contaram todas aquelas maravilhas. Onde que tá esse Deus? E sabe o que o anjo falou? Falou, vai nessa tua força, né? Qual que era a força dele? Era confiar em Deus, era lembrar das promessas de Deus, ele tinha fé em Deus. E aí ele falou assim, mas Senhor, a minha família é mais pobre, eu sou o menorzinho da minha casa. Vocês já ficaram dando desculpa também? Olha, você tem que ler e orar a Bíblia. Ai, mas eu tô tão cansada. Eu tô com sono, deixa pra outro dia. Ou então, olha, você precisa falar de Deus pros seus amiguinhos, né? Ai, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, não vou falar, não. Não é assim. O Senhor é quem nos dá força, o Senhor é quem nos deixa corajosos, né? E aí ele falou assim, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Imagina, o povo dos midianitas é um exército muito grande. Parecia areia do mar, parecia um monte de gafanhoto. Não dava pra destruir esse exército. Era muita gente. Não dá nem pra contar as areias do mar, né? Era assim que era. E aí ele falou o seguinte: Deus, é o seguinte, se o Senhor quer mesmo que eu vá salvar, vamos fazer assim. Eu vou pedir pra você, eu vou colocar um novelo de lã. E aí esse novelo de lã que eu colocar aqui vai fazer o seguinte: ele vai estar encharcado com o orvalho da manhã e todo o resto vai estar seco. E ele foi dormir. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele pegou, tava tudo seco no local e olha só, cheio de água no algodão. Ele falou, olha só, encheu um copo de água. Deus é poderoso mesmo. Mas eu tenho medo dos midianitas, é um povo muito grande. Eu só vou fazer se Deus for mesmo assim. Então, Deus, não fica nervoso, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr esse novelo de lã aqui e amanhã, quando eu acordar, o novelo tem que estar seco e toda a relva molhada. E aí ele foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, o novelo sequinho e toda a relva molhada. Olha só, ele falou assim, então, tudo bem. Mas Deus, antes dele fazer essas provas, tinha pedido para que ele derrubasse todo o altar de Baal e para que ele construísse um altar para Deus e nesse altar ele colocasse um boizinho lá para que servisse e adorasse a Deus em holocausto, né? Reconhecendo que Deus é o Deus verdadeiro deles. E causou uma confusão na cidade. E o pai deles falou o seguinte, vocês vão contender por causa de Baal, que é um Deus falso? Não, nosso Deus é um Deus verdadeiro, né? E deixou lá o altar para o Deus verdadeiro, né? Então na nossa vida, às vezes a gente também fica achando que as coisas do mundo não tem nada a ver, né? Eu posso ir numa festa fantasiada de bruxa, né? De fada, eu posso ir numa festa de Todos os Santos, comer uma balinha de Cosme e Damião, não tem problema, não tem nada a ver. Tem sim. Se você sabe que essa festa não agrada a Deus, não é para ir. Se você sabe que as coisas que você está querendo fazer não agrada a Deus, não é para ir. Então, ele foi lá e juntou um monte de gente da tribo de Israel. Um monte, todos os povos. E aí, Deus falou o seguinte, olha, tem muita gente aí. Manda embora todo mundo que tem medo e que é tímido. E foi embora um monte de gente. Ah, não tenho medo, tô tímido. Mas ainda tinha sobrado muita gente. E aí Deus falou o seguinte, vai lá, bebe água no riacho. Todo mundo que beber água nesse riacho e beber de joelho, você separa. Quem pegar água e levar na mão, você separa. E formou 2 montinhos.
E ele falou, esse montinho que bebeu água de joelho, vai embora. E ficaram de 32 mil homens, que já não era muito comparado com o povo de Midianita, que era quase que areia do mar, que era muita gente. E ficaram só 300 homens para destruir todo aquele mundaréu do povo dos midianitas. E aí, Deus deu uma estratégia, falou o seguinte, vocês vão acender tochas de fogo e vão esconder nos seus cântaros. E vão também pegar buzinas e vão levar. Essa vai ser a nossa espada. Acredita? Como é que você vai para uma luta sem escudo, sem espada, sem armadura? É muito complicado essa coisa, né? Então, o que vai acontecer? Eles foram lá e avistaram ali todo o exército do povo do Midianita. E era muita gente, muita gente. Então, o que aconteceu? Gideão, de madrugada, foi lá e ouviu o que eles estavam conversando. Eles estavam falando que num sonho, eles viram como se fosse um pão torrado que rodeava todos eles e parava em cima da casa do comandante. E eles falaram assim, esse aí é o exército de Gideão e a gente vai ser destruído. Eles estavam com medo de Gideão, então eles já sabiam a história. E aí o que aconteceu? Gideão falou para aqueles 300 circularem ali todo o povo dos midianitas, né? Levaram as tochas de fogo, né? E aí, Gideão falou para eles gritarem assim, ó, pela espada do Senhor e por Gideão. Espada do Senhor e de Gideão. E aí eles tocaram a buzina meia-noite, quebraram os cântaros e aí viram todo o fogo. O povo dos midianitas começou a fazer uma bagunça no arraial e foi um batendo no outro, foi uma confusão até que não sobrou nenhum. Eles lutaram só permanecendo nos lugares, tocando a buzina e com o fogo aceso. Eles acharam que era muita gente, que eles estavam cercados e aí Deus livrou o povo de Gideão dessa forma. E você? Tem algum problema que você acha que é muito grande? Confia no Senhor, tenha coragem, ora, lê a Bíblia, conhece mais sobre Deus. E aí você vai ver quão poderoso é o nosso Deus e como Ele pode transformar a sua vida, tá bom? Como Ele fez com Gideão. E aí você viu que todos os seus problemas não precisou nem mexer. O que precisou foi confiar em Deus e fazer provas com Deus se você precisar também. Porque Deus sempre não responde. Ele nos responde, sim, vai em frente. Ou Ele responde, não faça isso. Ou Deus responde, espera mais um pouquinho de tempo. Porque o tempo do Senhor, Ele é perfeito. Então você pode ouvir sim, não ou espera. Mas Deus sempre nos ouve e Ele sempre nos responde. Boa noite para vocês, gente. Até a próxima aula.